A tese é uma proposição que você formula acerca de um determinado problema. É uma resposta que você dá à sua pergunta. Lembra da pergunta de investigação? Você faz, estou dizendo, o principal de uma boa investigação é a pergunta. A tese é a resposta que você dá. Refutar essa tese significa que você precisa investigar mais. Tem uma piada ótima com isso, acho que é do Edison, do inventor da lâmpada, que ele ficava testando uma série de hipóteses, né? E hipótese é quando você antecipa uma resposta e vai testar para ver se ela é verdadeira. Isso é uma hipótese. Aí ele errava, não confirmava, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Lá pela 100ª vez, alguém, é brincadeira, mas alguém disse para ele, você não se cansa de estar fazendo todos esses experimentos e não consegue demonstrar como é que a lâmpada pode vir a funcionar? Ele disse, não, porque eu consegui demonstrar 100 maneiras de não inventar a lâmpada. Eu já sei o caminho que eu não devo seguir. Então, tenho que testar um caminho novo. Não é interessante isso? Isso é parte do conhecimento científico. Você refutar uma hipótese não é ruim. Você diz, isso está errado, não vai dar certo, então eu tenho que ir por outro caminho. É assim que a pesquisa científica anda. Então, não tem que ficar, ai, meu Deus, deu errado, que horror, sou um fracasso. Lembra aquela coisa do filme? O olhar da minha mãe sobre mim, porque ela era estrábica, me via como se eu fosse um fracasso. E eu estava decidida a não ser um fracasso. Eu ia encontrar uma profissão em que eu pudesse ser um sucesso. E encontrou. Então, é essa visão maniqueísta que a gente precisa superar. O erro faz parte do progresso da ciência. O erro, errar, faz parte. O erro não deve ser visto com esse sentido moral que a religião atribui ao erro, que é o sentido de pecado. Tem que pagar suas culpas com o fogo do inferno. Não é que é isso. A gente erra o tempo todo, né? Errar é humano. O importante é aprender com nossos erros e seguir adelante, procurando outras formas de encontrar a solução do nosso problema. Se incomodem de errar, não. Faz parte. Vamos seguindo. Agora, insistir no erro é burrice. Até o senso comum diz isso. É que nem certos relacionamentos que você sabe que não vai dar em lugar nenhum e você continua, mas você sabe que aquele cara não vale 10 reais de meu quadro e você continua telefonando para ele. Tenha paciência. Não é? Vai ser teimosa assim. Aí você diz, é porque gosta, tá vendo? Masoquista. Então, segundo passo, oba. Escolhi o tema, revisei o que eu sei sobre o tema, conversei com pessoas que pesquisam sobre o tema e analisei se o meu tema é científico, não é? Se ele é reconhecido como tal pela comunidade científica, se ele é útil, tem alguma utilidade fazer uma pesquisa sobre isso, se vai ter algum resultado que vai servir para alguma coisa, se pode ser refutado, ou seja, se o que eu penso sobre ele pode ser refutado. Enfim, cheguei ao tema. Vou construir minha problemática. A problemática, segundo Laville e o Dione, do livro que eu passei para vocês, é o pano de fundo ou o contexto de interrogações a partir dos quais a questão da investigação é pensada. Como é que eu componho a problemática? De duas maneiras. Revisão bibliográfica acerca do tema. Vou insistir isso até o final. Revisão bibliográfica, revisão bibliográfica, revisão bibliográfica. Hoje, com a internet, é super fácil a gente acessar bancos de dados bibliográficos. A gente acessar artigos, revistas especializadas que contêm, né, trabalhos científicos sobre qualquer tema que a gente escolheu. E também conversas informais com especialistas acerca do tema, porque esses especialistas vão indicar, talvez, trabalhos que são trabalhos exemplares, ou seja, trabalhos que são seminais, que não podem deixar de ser lidos. Então, quem vai estudar, por exemplo, AIDS, olha o pessoal que está estudando AIDS, você não pode deixar de ler o trabalho de fulano, ciclano, bengano, porque é um trabalho que é fundamental, é um modelo de uma boa pesquisa feita na área de AIDS. Ou então, quem vai estudar política, vai estudar reforma sanitária hoje no Brasil, não pode deixar de ler o livro do Jair Nilson. Entenderam? Quem vai estudar política de saúde da população negra, não pode deixar de ler o trabalho de não sei quem. É assim que a gente... Ou seja, você tem que ler os autores principais que estudaram sobre um determinado tema.
a não ser quando o tema é original, que você está começando a pesquisar, que ainda não tem muitos trabalhos feitos sobre o assunto. Quais são as fontes de informação que a gente usa para fazer revisão bibliográfica? Sistemas de informação para fazer a revisão do tema. Sistema de informação oficial, no seu caso, você trabalhando, por exemplo, para saber mortalidade, morbidade, incidência, prevalência, leishmaniose, informantes-chaves, a experiência pessoal e, o mais importante aqui, pesquisas já realizadas, que é a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica pode ser exploratória ou sistemática. A maioria de vocês vai fazer uma revisão exploratória, não é? Revisão sistemática de literatura dá mais trabalho. Às vezes, você faz um mestrado inteiro para fazer uma revisão sistemática de literatura. Uma aluna minha, recentemente, Jamile, escreveu um artigo de mestrado dela só com a revisão sistemática que ela fez sobre política de saúde no Brasil. O problema é que ela pegou de 1988 a 2015, encontrou mais de 1000 artigos nas revistas do Cielo, selecionou 380 e alguma coisa, leu os 380 e tantos resumos, classificou esses resumos segundo área temática, segundo procedência institucional dos autores, segundo o veículo em que foi publicado, fez uma análise do conteúdo dos resumos, 70 e tantos que trabalharam com reforma sanitária e construção do SUS, e isso foi o artigo dela, um dos artigos do mestrado. Aí foi uma revisão sistemática de literatura, entenderam? Deu um trabalho danado. Trabalhou com planilhas Excel, imagine. Teve que definir a metodologia, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Normalmente não se faz isso. Repare, quando é que se faz uma revisão sistemática, como no caso de Jamile? Quando existe um grande número de estudos e pesquisas disponíveis sobre o mesmo problema de investigação e se encontra resultados divergentes ou contraditórios nos estudos revisados. Era o que ela queria identificar. Quais são as abordagens teóricas, metodológicas que estão sendo utilizadas nos estudos sobre política de saúde? Quais são os temas que estão sendo priorizados? Ou seja, não são os estudos política de mais de 1000 sobre política de saúde, mas não estudam a mesma coisa, nem estudam no mesmo modo. Então, vale a pena fazer uma revisão sistemática de literatura. Mas, quando você escolhe um tema qualquer, para começar, você pode fazer uma revisão meramente exploratória. Dos últimos 5 anos, por exemplo, ela pegou mais de 20 anos. Vamos pegar nos últimos 5 anos. Quem são os autores que pesquisam o tema, como ele vem sendo pesquisado, que resultados foram apresentados à comunidade científica e que lacunas existem no conhecimento existente, para você poder encontrar o seu espaçozinho para propor um novo estudo, para dar continuidade ao processo de produção de conhecimento sobre esse assunto. Por exemplo, movimento negro. O Marcos Vinícius, um aluno meu, estudou movimento negro e saúde. Ele começou, a tese dele de mestrado foi sobre a implantação da política de saúde da população negra em Salvador, e depois ele estudou a percepção sobre saúde nas lideranças do movimento negro no Brasil, que foi o doutorado. Marcos Vinícius, da fonoaudiologia. Não, de saúde mental, não. O Marcos Vinícius hoje é professor de fono. Imagina, um menino fonoaudiólogo veio para o ISC e acabou se interessando por estudar política de saúde da população negra, porque ele se aproximou de lideranças do movimento negro e começaram a mostrar para ele as formas disfarçadas com que o racismo continua existindo na sociedade baiana e brasileira. Então, isso foi fundamental para ele se constituir como um sujeito. Era um tema que ele não pensava, aquela coisa, vai vivendo, mas não pensa sobre isso. Não percebe, de repente, determinadas dificuldades que podia estar enfrentando, inclusive na vida acadêmica, por conta disso, pela sua trajetória, pela sua origem de classe, pela sua cor. O Marcos fez uma revisão sobre a política de saúde da população negra, que no mestrado tomou como marco o quê? A marcha Zumbi dos Palmares. Era uma coisa menor. Mas, quando ele chegou no doutorado, ele voltou ao Brasil do período escravagista. Percebe? Aí ele foi ver os estudos mais antigos que estudaram a questão do racismo desde os tempos da diáspora africana, desde os tempos em que a população africana passou a ser utilizada como mão de obra escrava nas plantações de cana-de-açúcar
aqui no Brasil. E tem estudos sobre isso, muitos estudos de história sobre a escravidão. Então, o movimento negro contemporâneo gerou a política de saúde da população negra. Mas a questão do racismo é muito mais antiga na sociedade brasileira e muito negada, não é? Do ponto de vista, inclusive, da pesquisa científica. Pois é. E ele foi mexer nesse assunto, nesse vespeiro, e isso foi interessante para ele e para mim, que me aproximei dessa temática. Foram 6 anos de trabalho juntos, 9, né? 7 anos. 1 como bolsista, 2 mestrados e 4 como doutorando. 7 anos de trabalho juntos, né? Então, alguns artigos e um capítulo de livro publicado. E amizade constituída. Então, a revisão exploratória implica em vocês acessarem, deixa eu ver, as principais fontes de dados bibliográficos. Eu já coloquei até ali, posso até mandar para a Isa também, para vocês terem os links. Eu estou citando a que mais a gente usa no Brasil, no mestrado profissional, é essa daqui, o Cielo. Né? Deem uma olhadinha em casa, botem esse www.cielo.org, que vocês vão encontrar a relação de todas as revistas científicas publicadas no Brasil, por área temática, com os artigos todos disponíveis em PDF, para baixar, com download. É uma coisa extraordinária que a gente tem hoje. No tempo que eu comecei a fazer meu mestrado, não. Eu tinha que ir na biblioteca física, não é ficar lá mexendo naquelas fichinhas. Cadê as bibliotecárias? Minha mãe é bibliotecária, né? Foi bibliotecária da Faculdade de Farmácia aqui na UFBA até se aposentar. Então, o que a gente tinha naquelas fichinhas de papel, bonitinha, né, que minha mãe batia na máquina, Rosalva Fontes Teixeira. Batia na máquina e ficava lá naquele fichário. Aí lá se ia gente catando, tirava a ficha e pedia a bibliotecária para ir lá na estante, buscar o periódico, buscar o livro. Lembra? Não é mais assim. Hoje, Jamile fez todo esse levantamento pelo computador. Marcelo também, Marcos também. Fizeram todo esse levantamento bibliográfico só na frente da tela do computador. E vocês podem fazer a mesma coisa. Larissa está fazendo agora sobre o MST. Larissa encontrou 300 e alguma coisa de artigos sobre o MST no Cielo. A maioria educação no campo e reforma agrária. De saúde só achou, se não me engano, 70 e alguma coisa. 78. Apresentou agora no Congresso um resumo, né, no Congresso de Natal, sobre esse levantamento bibliográfico. Ou seja, a saúde não é um tema prioritário do debate, dos estudos no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É a reforma agrária, lógico que é o tema principal dos pesquisadores, e a educação no campo. Como garantir a educação dessas populações assentadas que vivem em acampamento e tal, das crianças? Já pensou? Saúde vem em terceiro lugar. Outros bancos de dados bibliográficos, o LILAC, que é a Literatura Latino-Americana de Ciência da Saúde, o portal de periódicos da CAPES, né, que foi onde Davi, meu aluno, também pegou tudo que é do programa Mais Médicos. O Davi fez o TCC dele sobre o Mais Médicos, trabalhou nesse portal aqui. A CAPES também tem tudo online, as revistas todas publicadas no Brasil. Ele aí puxou tudo que era do programa Mais Médicos, achou, foram quantos? Foram 100 e tantos artigos, fez a revisão bibliográfica dele por aí. Se eu tivesse tempo, eu mostrava para vocês os trabalhos dele. Aqui o Web of Science, que é um banco de dados internacional, o Medline também, para a área de saúde, a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, ligada à Bireme, com sede em São Paulo. É lá que vocês encontram uma janelinha chamada DEX, Descritores de Saúde, que vocês encontram a relação das palavras-chave que são utilizadas nos artigos científicos da área de saúde. Não sei se vocês já viram, todo artigo científico
Tem o título, tem os autores, tem o resumo, tem o abstract. Embaixo do resumo tem que ter as palavras-chave, e embaixo do abstract tem que ter os keywords, as palavras-chave em inglês. O que significa? Essas palavras-chave são indexadas nesse banco de palavras-chave da Bireme e são utilizadas como descritores para captura de artigos nos bancos de dados bibliográficos. Então, você tem lá uma janelinha que você bota a palavra-chave, você pode botar movimento negro. Aí vem uma enxurrada de artigos que tem movimento negro como palavra-chave. Ou você pode botar lá política de saúde LGBT, ou política de saúde, ou reforma sanitária, ou SUS. Tem 300 e tantos artigos sobre SUS, Sistema Único de Saúde. Aí aparece mas vem a lista toda, com os títulos, né, com os autores, com a procedência institucional, o resumo. Você clica em cima do título, você pode fazer um download e baixar o artigo para o seu computador. Hoje em dia, tudo isso pode ser feito assim. Né? Seria interessante até, Isa, vocês pensarem em conversar com o Luiz Eugênio, para talvez ter uma aula específica, né, sobre como fazer uma boa revisão bibliográfica, com um exercício aqui no laboratório de informática. Porque a gente tem aí os computadores e a gente podia usar os computadores para mostrar a vocês como é que faz isso. Aqui eu só estou listando os principais bancos, né, de dados bibliográficos, onde esses artigos são indexados. É como uma grande biblioteca, só que tudo virtual. Isso é uma revolução do ponto de vista do acesso à informação científica. É impressionante. Terceiro passo. Muito bem, hein? Todos têm que fazer revisão bibliográfica do seu tema para não ficar chovendo no molhado, para não ficar inventando a água morna, né? Ou seja, fazendo coisas que todo mundo já fez. Terceiro passo. Elaborar o problema, ou seja, formular uma pergunta de investigação. Para isso, é preciso, primeiro, distinguir, eu já falei isso de manhã, vou passar rapidinho, um problema de investigação de um problema de intervenção. Um problema de investigação demanda produção de conhecimento. É porque eu não sei as causas desse problema, eu não sei como é que ele se apresenta, eu não sei quem é que está envolvido nele, eu vou estudar. Por exemplo, uma pergunta que o Jair Nilson está fazendo agora, que eu e o Jair Nilson fizemos para o nosso projeto de reforma sanitária, o projeto que ele elaborou e que eu estou colaborando. Quem são os sujeitos da antítese? Quem são os sujeitos políticos que hoje, na atual conjuntura brasileira, defendem a reforma sanitária? A gente não sabe. Vocês sabem? Será que é o movimento sindical? Temos que investigar, porque o movimento sindical, há 20 anos atrás, defendia o SUS. Hoje não, todo mundo quer plano. Então, a gente precisa analisar isso. Como é que anda o movimento sindical em relação ao SUS? Será que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Por isso, Larissa está estudando. Será que é o movimento médico? Será que os médicos, hoje as corporações médicas, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina, defende o SUS? Catarina está estudando isso, Catarina Mato está estudando o posicionamento político das entidades médicas acerca do SUS. É um subprojeto do projeto maior, estão entendendo? Será que será que são os partidos políticos? Qual é o partido político hoje no Brasil que defende explicitamente o SUS? Foi um trabalho que o André Jacobina fez, estudou o programa dos 32 partidos políticos registrados no TSE. Sabe qual é o único partido que defende explicitamente o SUS? O PSOL. Nem o PT. Pode ficar, pelo menos no programa. No programa tem uma mistura, horas defende, horas não defende. O governo do PT aprovou uma emenda que permitiu a entrada do capital estrangeiro na saúde, na gestão do Arthur Quioro. Uma pá de cal no SUS, na gestão de Dilma. Aí você vê a ambiguidade dos programas. Quer dizer, a gente precisa estudar,
Foi o que esse menino fez. Pegou os 32 programas registrados no CE na época da eleição, porque todos tiveram que se registrar, e foi ler qual era a proposta que eles tinham em relação à saúde. A menina orientanda de Gernilson, a Liz Magnum, pegou os 3 programas das coligações majoritárias, porque uma coisa é o partido, outra coisa é a coligação. Nas eleições de Dilma, ela pegou a coligação que apoiou Dilma, a coligação que apoiou Aécio e a coligação que apoiou Marina. Não, está publicado esse artigo já no boletim, na revista eletrônica da Fiocruz. Ou seja, compromisso explícito com o SUS constitucional não existe. Existe todo um arranjo, né, que se defende determinadas coisas, mas, ao mesmo tempo, se abre espaço para privatização, e para as OS, e a EBSERV, e PPP, e tatatã, entenderam? Então, mas no frigir dos ovos, não era esse o SUS que está na Constituição? É o que o Jair Nilson chama de SUS real. Ele deve ter dito isso aqui para vocês. O SUS real não é o SUS constitucional. É essa mistureba que fizeram aí do SUS, assim como não é o SUS para pobre que o governo Temer está querendo configurar. SUS só para pobre. Porque até o Ministério da Saúde vai defender plano acessível. E a pesquisa científica nos ajuda a ver isso, porque o que eu estou dizendo aqui são evidências que foram levantadas a partir de trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo no nosso observatório. Não é minha opinião. Por exemplo, uma das perguntas que o Jair Nilson faz também no trabalho dele, e as igrejas? Qual o posicionamento das igrejas? Porque houve um avanço extraordinário do neopentecostalismo no Brasil. Qual é o posicionamento das igrejas evangélicas, por exemplo, que inclusive apostaram na eleição do Eduardo Cunha, que é evangélico, né? Sabe que a empresa, sempre gosto de citar isso, que eu acho um negócio tão estapafúrdio, que a empresa dele chama-se Jesus.com. O tal do Eduardo Cunha, que está preso aí, não sei. Não temos estudos sobre as igrejas evangélicas e a relação com a saúde. Eu posso levantar como hipótese que há evangélicos e evangélicos. Que nem todos os evangélicos estão colocados no mesmo saco. Mas não conheço nenhum estudo, nenhuma pesquisa. Gostaria que aparecessem os estudantes de mestrado que resolvam estudar, não é, o posicionamento das igrejas, tanto a Igreja Católica, lá do Papa Francisco, que abandonou a teologia da libertação, que defendia o SUS, agora é essa coisa carismática aí do Padre Marcelo, cantando e vendendo livro de dieta. Então, estou provocando para vocês verem que precisamos estudar. Agora parece que a CNBB saiu em defesa, né, do direito à saúde, parece que retomou uma coisa que tinha abandonado. Não sei, são evidências assim meio frouxas que apontam a existência de um problema que a gente precisa investigar. Alguém precisa tomar isso a sério e, espera aí, vamos lá. Vamos analisar aí qual é o posicionamento das igrejas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não é? Vamos analisar as principais lideranças das igrejas evangélicas no Brasil, o que é que elas pensam. Estão lá no Congresso Nacional, a chamada Bancada da Bíblia, não é? Contra o aborto, contra a descriminalização do aborto, propondo a mudança na Constituição. Você sabe que o Congresso tem a bancada da Bíblia, a bancada da bola, a bancada da bala e a bancada do boi. A do boi é o que está dando essa confusão toda aí com a JS, da Friboi e etc. Olha que situação que nós estamos. Então, alguém precisa estudar o posicionamento das lideranças que estão lá no Congresso. Não temos estudos, que eu saiba, não temos ainda. É um tema muito interessante. Eu gostaria de aparecer algum aluno ou aluna para estudar isso. Então, dicas para elaborar um problema, já falei, revisando, problematizando e comparando. Né? Quarto passo, definição dos objetivos. É preciso estabelecer uma coerência entre o problema, os objetivos e a metodologia. Isso é óbvio para vocês por tudo que eu já falei. Então, como eu dizia antes, uma pergunta bem feita ajuda a gente a escrever os objetivos.
por exemplo, se eu digo, quero identificar a prevalência de tuberculose em Salvador. Qual o problema? Qual a prevalência de tuberculose em Salvador em 2017? Qual o objetivo? Identificar a prevalência de tuberculose em Salvador em 2017. É só transformar a pergunta no objetivo. Essa é uma pergunta super simples. Se eu digo identificar as barreiras de acesso, isso é um objetivo, identificar as barreiras de acesso às pessoas com necessidades especiais na UFBA. Qual é a pergunta que precede esse objetivo? Quais são as barreiras de acesso? Não complique. Eu acho incrível pessoas que chegam aqui com uma pergunta e uma pergunta vai para um lado, o objetivo vai para o outro. Não é possível fazer isso. Não acontece isso. Não tem como errar. Não tem como errar. Por isso, a pergunta é essencial. Porque quando você tem uma boa pergunta, automaticamente da pergunta sai o objetivo. E o objetivo é definido sempre com verbos no infinitivo, usando verbos como descrever e analisar. Descrição faz parte da análise. Você não pode analisar algo sem primeiro descrever. Aliás, o que é analisar? Analisar é legal. Lise é uma palavra, acho que vem do latim, significa partir. Os pedacinhos, né? Como uma criança faz com um brinquedo novo, que ela quer saber como funciona e sai quebrando tudo para ver os pedaços por dentro. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, analisar essa mesa, eu posso decompor essa mesa em pedaços. Né? Tirar o tampo da mesa, ver como é que é a sustentação, e aí eu vou descrever cada pedacinho. Como é o tampo, como é... Essa mesa não, que essa mesa é muito básica. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Você tem duas coisas aqui. Mas eu posso descrever o tamanho da mesa, a cor da mesa, o peso da mesa, o formato da mesa. E tudo conjunto. Ou seja, cada uma dessas dimensões da mesa, eu vou descrevendo a partir da análise, ou seja, da partição que eu faço da mesa. Assim como cada um de vocês. Cada um de nós pode ser decomposto em milhares de variáveis. Coisas que variam. O que é uma variável? Coisas que variam entre nós. Por exemplo, vamos fazer aqui uma tabela, né, que separa de um lado os que são masculino, os que são feminino, sexo masculino, sexo feminino e o que não, indefinido. Não quero admitir. Enfim, aí é uma tabelinha de dupla entrada. Pela idade, quantos estão acima de 50 anos, quantos estão abaixo de 50 anos. Quantos moram em Salvador, quantos não moram em Salvador. Quer dizer, cada um de nós tem 300 ou 400 coisas que a gente pode estabelecer como diferença. Cor dos olhos, cor do cabelo, se pinta, se não pinta cabelo, se gosta, se não gosta de ficção científica. Lá vou eu, certo? Cada um de nós, eu posso ir listando milhares de variáveis e classificando. O exemplo mais interessante que eu vejo, que eu dou nas aulas sobre isso, foi uma aula do professor Naumar. Primeira aula de metodologia com Naumar. Pense em Naumar novinho, aquele rabicho de cavalo, 1980, eu acho. 1979, minha primeira aula de metodologia com Naumar. Entra a turma de mestrado, né? Todo mundo feliz que estava no mestrado do Instituto, era departamento de medicina preventiva, mestrado em saúde comunitária. Aula de metodologia com Naumar. Naumar tem 2 ou 3 anos mais velho do que eu. Eu tinha, na época, 23 anos, Naumar tinha o quê? 26. Imagina, professor de metodologia. Aí ele disse, hoje vamos iniciar nosso curso de metodologia, eu gostaria que vocês fizessem um exercício com vocês. Vamos dar um passeio aqui pelo campus, né, do Canela. Quero que vocês saiam todos daqui caminhando, façam a volta. A gente estava ali no que é hoje o pavilhão Magalhães Neto, né, que era o anexo 2 da Faculdade de Medicina, hoje não existe mais. Vocês vão sair daqui da sala, dar uma volta aqui no campus e né, passar pela frente do Hospital das Clínicas e voltar para a sala de aula. Aí saiu todo mundo na maior algazarra, maior agonia, 17 alunos, e conversando, e fofocando, e todo mundo, o que vocês estão fazendo fora da sala de aula, e não sei o quê. E a gente é um exercício, professor Naumar. O exercício era observar o que a gente ia encontrar na nossa caminhada, certo?
Aí volta todo mundo para a sala de aula. Aí, olha só, aí Naumar, essa é boa. Aí Naumar vai perguntando a um por um, o que foi que você observou durante a sua caminhada? Aí um dizia, eu observei as árvores, tem as árvores, o vento nas árvores, aí hoje é um dia de sol. Aí o outro, eu observei que tinha muita gente aí caminhando. Aí o outro, eu observei que tinha gente perguntando para a gente o que a gente estava fazendo fora da sala de aula. Aquela coisa totalmente caótica. Eu mesmo disse, não, porque eu encontrei fulano, Beltrano, Cicrano lá no corredor. Aí eu disse, aí Naumar olhou assim para a cara da gente, disse assim, pois sabe o que eu observei? Aí a gente, não. Aí ele foi para o quadro e fez uma tabela, minha gente. Quantos carros estavam no estacionamento, classificados por cor e marca do carro. Perceberam? Ele selecionou o tema, produziu os dados e processou na nossa cara. E a gente parecendo uns malucos olhando tudo e não vendo nada. Ele fez de propósito para mostrar como a gente vê demais e não seleciona o que vê, e fez uma coleta de dados confusa, caótica. Produzimos informação, sim, mas sem nenhuma sistematização, sem nenhuma racionalidade, sem direção, sem objetivo. Ele saiu de lá com um problema. Quantos carros estão estacionados no estacionamento? Qual a marca desses carros? Qual a sua cor? Hein? Uma pergunta geral, subpergunta. Meu objetivo, identificar e classificar os veículos que estão estacionados no estacionamento da UVA. Uma coisa simples. E aí ele foi com o seu papelzinho, chegou lá, para ver, tinham 32, tantos eram Volkswagen, tantos eram quem, foi anotando e a gente, o que o Naumar está fazendo ali? E quando ele voltou para a sala de aula, ele fez a tabela. Selecionar o tema, ter uma pergunta de investigação, definir claramente um objetivo. Rapidinho, ficou todo mundo envergonhado, foi uma coisa horrorosa. Então, quinto passo, justificar essa escolha. No caso de Naumar, não, foi uma pergunta super simples, foi só um exemplo da necessidade de ter um pensamento racional. Mas, no caso de um projeto de pesquisa, vocês precisam escrever uma justificativa consistente. E, normalmente, se escreve uma boa justificativa quando se leva em conta esses 3 critérios. Primeiro, se o tema é original. Não é? A gente sempre... é muito difícil ser original hoje em dia, viu? E no mestrado, ninguém cobra originalidade. Mesmo no doutorado, né? Às vezes você não consegue identificar um tema totalmente original. Aí o que você propõe de originalidade é a sua abordagem, é o recorte que você vai fazer, a contribuição que você vai dar. Mas é importante escrever na justificativa, né, até para justificar a escolha do tema, qual é o grau, vamos dizer assim, de originalidade daquele assunto, daquele tema. Segundo, relevância. Né? Lembra-se que a gente disse que o conhecimento científico tem que ser útil. Né? É uma visão pragmática da ciência que a gente está defendendo, principalmente no mestrado profissional. Mestrado profissional, mais do que qualquer outro, é marcado pelo pragmatismo. O que se espera do mestrado profissional são soluções aos problemas que vocês enfrentam no cotidiano da prática. A Lígia resolveu estudar a saúde coletiva a partir da perspectiva bourdieusiana. Nesse sentido, um trabalho completamente original. Ninguém no Brasil tinha feito isso antes, pensado a saúde coletiva na perspectiva de Bourdieu, como espaço social, como campo científico. Até o Naumar já tinha um trabalho interessante, e a Amadeu Luz também, discutindo a saúde coletiva. Lígia não foi a primeira a pensar a saúde coletiva, mas o que ela trouxe de original foi usar Bourdieu. Deixa eu ver outro exemplo. O próprio Jair Nilson, estudar a reforma sanitária à luz das categorias gramscianas. A reforma sanitária já tinha sido estudada antes por Sylvia Geshme. Inclusive, no livro dele, ele faz referência aos estudos de Sara Escorel, de Sylvia Geshme, que já tinham estudado a reforma sanitária nos anos 70. Mas ele, além de ir num período muito mais longo, ele incorporou uma perspectiva
gramsciana, de trabalhar com a ideia de hegemonia, de bloco histórico, agora ele está trabalhando com o conceito de revolução passiva. A microcefalia, qualquer trabalho sobre microcefalia hoje no Brasil vai ser original, porque o problema é emergente. Quando o problema é emergente, às vezes os estudos são... A microcefalia não é um problema novo, mas a microcefalia associada à epidemia de Zika é. Estão entendendo a jogada? Isso é importante. Microcefalia é uma malformação congênita. Então, para quem estuda genética, já se deparou em algum momento de sua vida com casos de microcefalia. Mas essa associação entre Zika e microcefalia é novo. Quando Freud, por exemplo, quando eu digo é muito difícil ser original, porque é original mesmo só os grandes fundadores, que normalmente são pessoas que enfrentam muita resistência dos seus pares. Um cara como Freud, por exemplo, foi extremamente original. E olha que foi uma batalha para aceitarem a teoria freudiana na época que ele começou a falar de sexualidade infantil, porque as crianças eram vistas como seres inocentes. Imagina, que não se interessam por sexualidade. Ele disse, não, pois a sexualidade é o traço constitutivo de qualquer ser humano. Tem a ver, inclusive, com a relação com a mãe. Ela começa na fase oral, quando você se alimenta do seio da mãe e você sente prazer em fazer isso, e aí se estabelece o vínculo primordial entre mãe e filho, não é? Como algo que é de natureza sexual, não necessariamente genital. Essa é a confusão. Quando a gente fala em sexual, todo mundo pensa logo em genitália. Não. A fixação da sexualidade nos órgãos genitais ocorre normalmente na adolescência. Mas isso não quer dizer que a criança não tenha sexualidade, entenderam? Freud teve que reconstituir o conceito de sexualidade dentro da teoria dele acerca do desenvolvimento da personalidade das pessoas. Na época foi muito contestado. Até hoje tem gente que acredita que a psicanálise não é ciência. Não é interessante? História, tem gente que acha que a história não é ciência. Tem todo um debate dentro da história, porque a história é bem antiga, ao contrário da psicanálise. É bem antigo, os estudos históricos são muito antigos, mas até hoje se diz assim, como é que você pode garantir a verificabilidade, né, no caso da história, se são fatos que já passaram e que nunca se repetem? E que o mais que você pode fazer é interpretá-los à luz de determinados referenciais, que também podem ser distintos, né? E aí vem a história dos vencidos, a história dos de baixo. A história é um campo interessantíssimo, porque quando o pessoal começou a questionar a chamada nova história, meu filho é historiador, eu adoro esse assunto, ele conversa comigo, eles começaram a discutir que a história que se conhecia era sempre a história dos vencedores, a história dos poderosos, da elite, que escrevia, né, interpretava os fatos, os acontecimentos históricos de acordo com os seus interesses. Então, a nova história, ou a história nova, nos anos 30, 40 do século passado, começou a trabalhar com a visão da história dos de abarro, né? Daqueles que foram oprimidos. E aí foram tratar de estudar a interpretação que esses grupos sociais que não constituíam a elite, nem os vencedores, pensavam dos acontecimentos que fizeram a história ser o que é. Tem trabalhos interessantíssimos sobre isso. Enfim, o terceiro elemento, além da originalidade e da relevância, a viabilidade. Cuidado, não adianta querer fazer um projeto complicado ou grande demais que vai ultrapassar o tempo do mestrado ou o tempo de um doutorado. Tem que ser viável, né? Tem que ser viável dentro do tempo do curso. Então, às vezes, a gente pensa em fazer uma coisa muito complicada, mas aí o orientador diz, olha, não dá para fazer, porque isso exigiria anos e anos de trabalho. Faça a primeira parte, depois, se você for fazer o doutorado, você continua. Faça um recorte, né? Seja mais modesto. Muitas vezes isso só acontece na qualificação. A pessoa tem aquela ideia maravilhosa, um estudo assim, quando começa a mexer nos dados,
Aí não dá. Sejamos mais modestos, vamos fazer uma coisa mais simples, mais dentro das nossas possibilidades, para sair um trabalho redondinho, bem feito. Melhor do que você querer fazer uma coisa grande demais, que às vezes acontece, é muito comum. Aí fica um tempão na coleta de dados, depois, meu Deus, está acabando o mestrado, em 3 meses para escrever a dissertação. E aí escreve aquela coisa mal feita, corrida, sem analisar direito, cheio de erros de português, a definição melhor que eu uso é essa definição daqui. Teoria como trama de conceitos. Então, vocês precisam identificar quais são os termos, as definições, as noções e os conceitos chaves que vão dizer assim, dar um suporte teórico ao seu estudo. Então, eu vou estudar, por exemplo, o que foi que ela falou? Mortalidade por leptospirose. Então, o que era leptospirose? Leptospirose, em algum momento, um referencial teórico definiu o que é a leptospirose e tem que explicar o que é o indicador de mortalidade por leptospirose. Você vai estudar o que? Oferta de serviço de saúde mental. Então, tem que explicar o que você está chamando de oferta. Oferta é um termo que vem da economia. Alguém vai estudar incidência ou prevalência, ou risco, acessibilidade da pessoa com deficiência. O que você está chamando de acessibilidade? Então, quando eu digo de definição de termos, definição de noções de conceitos, aqui está uma gradação de complexidade, viu? Um termo é uma palavra que muitas vezes a gente usa no senso comum e que precisa ganhar um significado. Você precisa definir qual o significado que você está dando a esse termo no seu trabalho. Acessibilidade, o acesso, ou deficiência física, deficiência mental, ou enfermidade mental, doença mental. Tem toda uma polêmica sobre isso. Não é assim tão simples, não. Você vai desde um termo até um conceito. Um conceito já é um termo mais elaborado. Não é uma simples definição. Sabe o que é bom vocês utilizarem? Dicionários. Mas não dicionário geral, tipo Aurélio. Dicionários específicos. Eu acabei de organizar, junto com Paloma Silveira, um glossário de análise política em saúde. Não sei se o Jair falou desse glossário. Então, essas palavras todas que vocês estão querendo, o que é política? O que é política de saúde? Hein? O que é análise de viabilidade? O que é análise de situação? Está tudo lá no nosso glossário. São mais de 200 páginas. Foi mais de um ano de trabalho. Ele deve ter dado. Entre no site do Observatório de Análise Política em Saúde, busquem glossário, vai aparecer lá no glossário. Vocês vão no repositório institucional, porque é tudo na tela do computador, e fazem um download. Eu tenho ele no meu celular. Então, esses termos, essas definições que a gente está usando aqui na área de análise política, a gente se preocupou em definir tudo lá. O que é vigilância sanitária, o que é avaliação, o que é sociedade civil, movimentos sociais, Estado. A gente definiu tudo. Foi um ano de trabalho. Então, consulta dicionários especializados, como é o caso do nosso glossário, leitura de textos, de teorias, né? Então, se eu quero ir além, chego lá, leio o termo Estado. O que é que entende-se por Estado? Tem lá as referências. O Gernilson escreveu o verbete do dicionário sobre Estado. Aí pode ter lá uma referência ao dicionário de política de Norberto Bobbio. O dicionário de política do Norberto Bobbio são 2 volumes, diferente do nosso glossário, que já foi uma coisa menorzinha. Aí eu posso ir ao dicionário de política de Bobbio, que tem páginas e páginas sobre Estado. E no dicionário de Bobbio tem referência bibliográfica para a gente ler quem são os principais autores que escreveram sobre o Estado. Aí alguém vai dizer, gente, se você está nessa perspectiva marxista, não é possível que você não leia o livro do Lênin, O Estado e a Revolução, que foi o primeiro que Marx não escreveu sobre o Estado, mas o Lênin escreveu. Não é possível que você não leia o livro do Gramsci, que é o Estado, Maquiavel, o Estado e... como é? Como é o título do livro do Gramsci? Estado, Maquiavel, Estado e a Política Moderna, uma coisa assim, que ele escreveu na prisão,
preso lá na cadeia do Mussolini. Então, se você quer aprofundar, você vai estudar outros autores que estudaram o Estado. Por exemplo, no Brasil, quem foram os autores que estudaram o Estado brasileiro? O autor que eu li, quando estava fazendo mestrado, foi Fernando Henrique Cardoso. Um livro maravilhoso chamado Modelo Político Brasileiro, quando ele era sociólogo. Até hoje, é um livro que vale a pena ser lido. Então, para entender a história brasileira, temos que ler Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, que analisa a Revolução de 30. Recentemente saiu um livro de história do Brasil, chamado Biografia do Brasil, da Lilian Schwartz. Maravilhoso. Levei um mês lendo o livro, tem mais de 800 páginas. Fantástico. Ele fez o lançamento aqui na reitoria. O João Carlos chamou para ela fazer o lançamento aqui. Pouquíssima gente no dia do lançamento. Eu estava lá, o Jair Nilson estava lá. A gente foi lá pegar o autógrafo dela. Veio de São Paulo. Mas o povo não lê, fica só assistindo televisão. Né? Vocês têm que reaprender a ler, né? Para fazer um mestrado, tem que voltar a tomar gosto pela leitura. Enfim, então, começar com um dicionário e ir aprofundando. Seguindo, aqui eu vou pular, porque é da aula de modelos, alguns exemplos de modelos teóricos. Quer dizer, um modelo, geralmente, é uma representação matemática, gráfica ou textual da correlação entre conceitos. Eu trouxe aqui alguns exemplos comuns na área de saúde coletiva, que facilita a compreensão do que é um modelo teórico. Aqui é um modelo causal, um modelo clínico do HIV. Quais são os fatores que determinam a ocorrência do HIV? Pode ser por transmissão sexual, pode ser por compartilhamento de seringa e pode ser transmissão vertical mãe-filho. Estão entendendo? Então, essas 3 formas de transmissão do vírus pode provocar infecção. Para a infecção, ou seja, a presença do HIV no sangue gerar sinais e sintomas da doença, da síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, de transformar-se num caso de AIDS, atuam fatores de patogenicidade e fatores de vulnerabilidade. 2 conceitos importantíssimos na fisiopatologia. Então, para compreender a AIDS, a gente está trabalhando com mecanismos de transmissão, que é a visão epidemiológica, e o que se passa no corpo das pessoas, a partir da capacidade de resistência do hospedeiro, e aí a vulnerabilidade é maior ou menor, ao vírus, que é o agente patogênico que determina a existência ou não, a ocorrência ou não de um caso de AIDS. Esse é um modelo já clássico da AIDS. Mas ajuda, você vê, é um diagrama que ajuda a gente a entender, em vez de eu simplesmente estar aqui blá, 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 falando sobre AIDS. Então, outro exemplo interessante é esse modelo em rede, muito usado hoje em dia, a ideia de rede, né, para explicar os fatores que determinam a saúde. Né, podem ser o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento social, a diversidade cultural e os fatores ambientais. Olha como eles interagem. É uma rede, um desenho que o Naumar também fez para mostrar isso. Esse é outro modelo muito famoso, difundido internacionalmente, que é o modelo do Dahlgren-Whitehead, que explica os determinantes sociais do processo de saúde e doença. Ele junta aqui desde os chamados determinantes distais, que são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, aos proximais, que tem a ver com a proximidade, o nome está dizendo, aos diversos grupos sociais, que vão de condições de vida e trabalho, por exemplo, desemprego, acesso à água e esgoto, acesso a serviços sociais e de saúde, condições de habitação, etc., até fatores biológicos, como idade, sexo e fatores hereditários. O interessante desse modelo é que ele coloca aqui nessa área marrom as redes sociais e comunitárias, que podem atuar como uma espécie de para-choque entre os determinantes sociais e os estilos de vida dos indivíduos. Ou seja, tem estudos provando que você pode viver em condições de vida ruins, altos índices de desemprego, por exemplo, um bairro X de Salvador, alto índice de desemprego, habitações precárias, lixo nas ruas, falta de água e esgoto, todas as condições que
determinariam a existência de condições de saúde péssimas. Mas, de repente, essa população se organizou, criou creches comunitárias, tem um trabalho, né, de educação popular nas escolas, tem uma igreja que atua, né, orientando a população a fazer, inclusive, coleta de lixo solidária, a proteger suas crianças, tem uma polícia comunitária que atua em parceria com a população. Ou seja, as condições podem ser ruins, mas houve uma resistência, uma mobilização que produz o que a gente chama hoje de resiliência contra os fatores determinantes do processo de saúde e doença. Isso tem estudos já em outros países mostrando isso. Onde a população se organiza, o impacto das condições socioeconômicas pode ser reduzido. Nunca é eliminado. É preciso mudar as condições de vida e saúde. É preciso melhorar as condições de habitação, gerar emprego e renda, garantir escola para todos e tal, para elevar o nível de saúde. Mas quando você faz estudos ecológicos, comparando uma região e outra, você encontra que a mobilização comunitária é um elemento importante, como um colchão, né, que ameniza os efeitos perversos da desigualdade social. Esse é outro modelinho, mas para entender a questão da disciplinaridade, eu explico depois. E aqui, já chegando no 7º passo, o desenho, escolha do desenho do estudo. Que tipo de estudo eu vou fazer? Essa é a pergunta. Já tenho o meu tema, já elaborei uma pergunta de investigação, já defini o objetivo, escrevi a justificativa, mais ou menos escolhi o meu referencial teórico, agora cheguei no coração do projeto, a metodologia. Primeira coisa na metodologia é escolher minha abordagem. Vou fazer um estudo mais próximo de uma abordagem quantitativa ou qualitativa? Essa é uma discussão muito interessante. Depende. Aí é uma escolha, certo? Vou fazer um estudo que tenda à extensão ou à profundidade. Você, por exemplo, quer estudar a oferta de saúde, dos serviços de saúde mental em Salvador. Se você optasse por extensão, você teria que fazer o quê? Pegar o mapa de Salvador, né? Fazer um estudo da Salvador como um todo, ver todos os serviços que ofertam atenção à saúde mental, sejam eles CAPS, residência terapêutica, o que é que se faz nas unidades básicas, se tem algum tipo de atendimento de emergência, se tem o CAPS-I, se tem o CAPS-AD, se algum hospital tem enfermaria. Isso é um estudo que ganha em extensão. Aí você pode dizer, mas é muito complicado, não vou fazer um estudo tão extenso, pegando tantos serviços diferentes, vou fazer um estudo em profundidade em um CAPS específico, vou fazer um estudo de caso. Vou pegar o CAPS Adilson Sampaio, lá na Henrique Dias, ou vou pegar o CAPS de Pernambués. Tem um doutorado nosso aqui, que a menina apenas estudou o CAPS de Pernambués, e foi uma tese de doutorado, a professora Vânia Alves. Porque o CAPS de Pernambués é um CAPS AD. E aí ela recortou o objeto dela só para estudar a organização da atenção à saúde mental no CAPS AD de Pernambués. E foi o doutorado. Lindo trabalho, mais de 300 páginas. Entrevistou todos os profissionais que atuam no CAPS AD, entrevistou usuários do CAPS AD, acompanhou, fez observação não participante durante o atendimento feito aos pacientes usuários de droga, fez consultório de rua com usuários de crack que ficam na Praça Central de Pernambués. Eu fui da banca, hein? Por isso que eu estou lembrando. Foi um trabalho belíssimo. Hoje ela é professora da UFRB. Ou seja, você pode fazer um estudo em extensão ou resolver fazer um estudo em profundidade. Depende do seu enquadramento, do recorte. É como pegar um telescópio e olhar o céu inteiro, ou como pegar um microscópio e definir um pedacinho bem pequenininho, certo? Essa é uma primeira decisão, vamos dizer assim, metodológica que vocês têm que tomar. Porque, a partir daí, isso vai definir, não é, o tipo de estudo que vocês vão fazer. E os estudos, eu peguei essa tipologia do Tobar, ele pode se distinguir de acordo com os fins, em exploratório, descritivo, explicativo, metodológico, aplicado, de intervenção. Pode se definir de acordo com os meios, que é que me interessa, numa pesquisa de campo, de laboratório, bibliográfica, documental, experimental, participante,
a pesquisa avaliativa, ou até uma pesquisa chamada pesquisação, que é uma pesquisa em que você intervém e acompanha a intervenção para avaliar resultado. É complicado, tem vários tipos de pesquisa. Eu estou trazendo essa tipologia, essa é a mais fácil, que a gente, né, classifica. A minha pesquisa é um estudo exploratório sobre a oferta de atenção à saúde mental no CAPS, tal, em Salvador, no ano de tatatã. Pronto. Né? Bem simples. Pode ser desde uma pesquisa simples, exploratória, até um trabalho de intervenção. Tipo assim, vou implantar o serviço tal no bairro X e vou acompanhar o processo de implantação. Isso pode acontecer. Não vamos fazer isso no mestrado, não dá tempo. Não dá tempo de você planejar, implantar, executar, né, acompanhar e avaliar e ainda escrever a dissertação. Não dá, em 2 anos não dá. Então, normalmente, no mestrado, a gente encontra esse tipo de estudos aqui. Ó. Estudos de caráter exploratório, descritivo, ou, no máximo, estudos que tentam explicar o porquê tal coisa acontece assim, 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 assim. Trabalho de Verônica, bem descritivo, mestrado do EISU. Qual o perfil dos egressos do BI, da primeira turma do BI Saúde? Pronto. Né? O perfil. Ela estudou o perfil demográfico dos estudantes, perfil socioeconômico. Entraram 100 alunos em 2009, saíram 60 e poucos. Ela aplicou o questionário aos egressos. Ela queria saber qual a percepção dos egressos acerca do curso. É a pergunta central. Então, perguntas secundárias. O perfil econômico e sociodemográfico dos estudantes. Segundo, a percepção que eles têm sobre o curso e qual a concepção de saúde. Será que eles mudaram a concepção de saúde ao longo do curso? Isso porque a gente tinha um questionário que foi apresentado no primeiro ano do curso a todos os alunos que entram no curso. No primeiro dia de aula, eles respondem o questionário: o que é saúde para você? E aí ela pegou lá no final, o que é a partir dos 3 anos que você passou no BI, o que é que você entende hoje por saúde? Para ver se o curso está tendo algum impacto, né, na mudança da concepção acerca de saúde. Entenderam? No fundo, foram 30 e poucos questionários respondidos. Entendeu? Ela trabalhou com esses 30 e tantos questionários, preparou as tabelinhas, analisou o conteúdo, publicou já 2 capítulos de livro. Só com isso aí. E fez no prazo, 2 anos. Esse é exploratório descritivo. São etapas do mesmo processo. É o que estou dizendo, são expressões que se usam para descrever o tipo de estudo. Um estudo, ninguém tinha feito um estudo desse, porque o próprio curso era novo. Né? Ela, pois é, meu trabalho é exploratório, que ninguém estudou BI antes. O BI Saúde é um curso novo. Agora, eu vou descrever, não é só exploratório, também vou descrever a percepção que esses estudantes têm acerca do curso. Agora, ela não explicou por que eles pensam assim. Aí ela teria que estabelecer alguns fatores explicativos. Por que eles pensam? Será que foram as experiências pedagógicas que eles vivenciaram durante o curso que explicam a mudança de concepção? É uma hipótese, mas ela não conseguiu chegar a esse nível. Hoje a gente propõe uma integração de métodos. Hoje você pode combinar, e qual e quant, se usa muito isso hoje. Abordagem qual e quant, porque você pode ter um primeiro momento em que você coleta dados que são quantificáveis, né, e um segundo momento em que você faz um estudo mais qualitativo, com análise de percepção, análise de conteúdo. Aliás, essa distinção quantitativo e qualitativo é meramente didática e, às vezes, confunde muito a cabeça da gente. Sabe por quê? Porque toda quantidade é uma qualidade quantada. Hein? Não é questão de recorte. Tudo que você conta é uma qualidade. Aqui eu disse, vou contar quantas pessoas tem aqui do sexo masculino e quantas tem do sexo feminino. Eu estou pegando uma característica que é qualitativa, ou seja, ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino, e vou contar, vou transformar em número. Aí eu abstraio todas as outras diferenças que tem entre vocês,
Pego apenas um aspecto e quantifico. Então, toda quantificação é uma quantificação de qualidades. Então, essa diferença, insisto, é meramente metodológica. O número, o número foi inventado. O mundo é qualitativo. Nós inventamos o mundo, o número, para simplificar a nossa compreensão. Porque o qualitativo e o quantitativo, foi ótimo você fazer essa provocação. Porque essa ideia de quantitativo e qualitativo tem mais a ver não com o tipo de estudo, mas com os meios. Não com os fins, mas com os meios que eu utilizo para produzir dados. Vamos lá? Vamos chegar lá? Ó. A pesquisa quantitativa traduz em números. Traduz, a ideia de traduz em números. Opiniões e informações para classificá-los e organizá-los. Utiliza métodos estatísticos. Então, normalmente, numa pesquisa quantitativa, eu utilizo questionário com perguntas que podem se transformar em números. Sim ou não? Né? Ou então, pouco, muito, suficiente, ou seja, algo que eu posso depois quantificar. É assim que a estatística trabalha. Se eu digo masculino, feminino, qual é a sua idade? Aí eu digo 23, outro 40, outro 50. Aí eu transformo isso em faixas etárias. Residência. Você mora onde? Moro no Costa Azul, moro no subúrbio ferroviário, moro em Pau da Lima. Transformo isso no bairro, área 1, área 2, área 3 e área 4. Pego o mapa, divido em áreas. Toda quantificação é uma quantificação de qualidades. Não são coisas completamente diferentes. Um estudo quantitativo simplesmente reduz o mundo a números. Vou reduzir vocês aqui a números. 127 pessoas. Cada um de vocês é único, singular. Não é só um número. Aí, quando eu digo são 127 pessoas, eu abstraí todas as diferenças entre vocês e coloquei uma identidade. São seres humanos, são pessoas. Está entendendo? O número é sempre uma redução. Os estudos quantitativos sempre operam pelo reducionismo. O estudo qualitativo, não. O estudo qualitativo abre a possibilidade da gente perceber a riqueza, a singularidade de cada objeto que eu estou estudando. O exemplo mais interessante de um estudo qualitativo, qual é? Pense aí na experiência de vocês. A consulta médica. Um estudo qualitativo. Cada caso é um caso. É um estudo qualitativo. A diferença da consulta médica para uma pesquisa científica, sabe qual é? É que o médico tem que intervir. Ele não pode só estudar. Assim que ele chega a um diagnóstico, ele já tem que entrar com intervenção. Não é? Porque é uma prática social cujo objetivo é amenizar a dor, tratar as doenças, assistir doentes, etc. Ele não pode simplesmente ficar estudando o caso para ver como é que ele se desenvolve. Aliás, se o médico fizer isso, é até criticado. Ele ia ter que procurar usar os meios ao alcance dele para... Então, ele intervém rapidinho no curso da doença. Vai usando todos os meios ao seu alcance. Mas, do ponto de vista da pesquisa, é o que tem de mais qualitativo. Chama-se o colóquio singular entre médico e paciente. Ou uma relação professor-aluno, né? Mas, no caso, entre médico e paciente, eu acho ainda mais intensa essa relação, porque o paciente, ele se põe como objeto de estudo do médico. Fornece informações, né, sobre seus sintomas. O médico faz o exame físico para identificar os sinais, formula um diagnóstico e prescreve uma terapêutica. Um a um. Eu aprendi isso com meus professores de clínica. Cada caso é um caso. E não é caso de livro, não. Agora, vejam só, o que a gente encontra nos livros de patologia? Uma abstração de um monte de casos. Os livros aprontam o que todos eles têm em comum.
para servir de orientação, de referencial para a prática do profissional. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada pessoa vive sua doença de um modo completamente singular. Agora, quando você lê um livro de patologia, parece que a doença é única, é uma só. A tuberculose, a hipertensão, o diabetes. Sim, só que o diabetes é descrito no livro de uma forma abstrata, que é a síntese de um conjunto de casos. Os sintomas mais comuns são esses, as alterações morfológicas mais comuns são essas, só que cada caso é um caso. Então, o que está no livro é um referencial. E a prática do médico, a prática do profissional, não só estou usando um médico, mas podia ser qualquer profissional de saúde. A prática tem que ser voltada para o tratamento daquele paciente singular. Isso é o que muitas vezes hoje os nossos profissionais perderam. Hein? Eles ficam esperando encontrar na realidade os exemplos que eles veem no livro, o padrão. Por isso que eles não sabem mais clinicar. A grande maioria não sabe mais fazer clínica. Pede logo uma cacetada de exame. Que a clínica exigiria essa relação, não é, qualitativa de 1 a 1. Mas, enfim, eu acho que esse slide ajuda. A pesquisa quantitativa traduz em números, é uma tradução em números, tabelas, gráficos, mapas, usa métodos estatísticos, enquanto que a pesquisa qualitativa considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo e o sujeito, utiliza procedimentos descritivos e analíticos. Então, a gente não quantifica. Na pesquisa qualitativa, a gente trabalha com análise de percepção, de sentimentos, de práticas, procedimentos, comportamentos, depende da abordagem. Se é mais na área de psicologia, por exemplo, na área de economia, ou na área de sociologia, ou na área de antropologia. Isso aqui é da Cecília Minaio, esse trecho aqui é da Cecília Minaio. Os métodos quantitativos trabalham com dados estatísticos ou com modelos matemáticos, estão na linha do desvendamento da extensividade e magnitude dos problemas. Ou seja, se você quiser trabalhar com a oferta de serviços de atenção à saúde mental em Salvador, necessariamente vai ter que trabalhar com alguns dados quantitativos. Quantas unidades, quantos CAPs tem? Quantas unidades de SAMU atendem problemas psiquiátricos? Quantos hospitais, Então, vai traduzindo em números algumas informações, vai construir umas tabelinhas para mostrar o tipo de serviço que é oferecido por tipo de unidade, qual a frequência, papapi, papapá. Mas, se você for fazer um estudo de caso do CAPS-AD de Pernambués, você não precisa trabalhar com números, hein? Porque o número é 1. O número já é 1. Aí tem que estabelecer as categorias. Vai analisar o quê? A percepção dos profissionais sobre o tipo de paciente que é atendido é uma categoria analítica. O perfil dos pacientes que são atendidos, as ações que são realizadas dentro ou fora da unidade, aí são categorias analíticas que você vai descrever e analisar, e não necessariamente quantificar. Mas pode ser até que possa quantificar, por isso que eu estou dizendo, tanto o quantitativo é uma quantificação de qualidades, quanto o qualitativo pode contemplar, em algum momento, a quantificação. 8º passo, aí é a parte mais, vamos dizer assim, operacional da pesquisa. Uma vez que eu defino qual vai ser o meu recorte, se eu vou trabalhar com extensão ou com profundidade, se eu vou tender a uma perspectiva mais quantitativa ou qualitativa, ou seja, se eu vou trabalhar com números, com grandes números, ou com pequenos números, com amostra, com população, ou vou trabalhar com pequenos números, com sujeito, com casos, múltiplos casos, etc. Aí eu vou ter que definir o tipo de pesquisa que eu vou fazer, ou seja, quais são as minhas fontes de informação. Vou trabalhar com revisão bibliográfica, é um tipo de estudo, um estudo que eu falei, estudo de síntese bibliográfica é um tipo de estudo. Mas, se eu vou fazer um estudo no campo, eu posso pensar, vou trabalhar com documentos, por exemplo, se eu vou trabalhar lá no CAPS, eu vou pegar, por exemplo, os relatórios, os prontuários dos pacientes, é um documento.
As fichas de atendimento dos pacientes. Estou pegando o seu exemplo porque está mais fácil. Está claro? Um prontuário, uma ficha de atendimento é um documento. Se eu vou trabalhar num conselho local, vou pegar atas do conselho, é documento. Se eu vou trabalhar no Ministério da Saúde, vou pegar as portarias do ministro, os planos, vou estudar a política de saúde da população LGBT ou a política de saúde da população negra, trabalho com documento. O que são os documentos? Documentos podem ser atas, portarias, leis, planos, programas, projetos, relatórios de gestão, coisas que trazem registro das informações acerca de determinados processos. Outra opção, documento é fonte secundária. Livro, artigo, fonte secundária. A informação já está produzida. Se eu vou aplicar questionários, fazer entrevista, grupo focal, observação, é fonte primária. Eu vou produzir a informação. Vou ter que construir um questionário. O que é um questionário? Uma lista de perguntas. Podem ser, vou lá na frente explicar. Pode ser, um por um agora, hein? Pesquisa bibliográfica. Olha os livros aí. Uma pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema, desde publicações, artigos, boletins, jornais, isso é uma definição bem ampla. Mas a gente está fazendo normalmente com artigos, teses e dissertações. Pesquisa documental. O que é documento? São considerados documentos, regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programa de rádio e televisão, estatística, arquivos escolares, etc. Documento é muita coisa. A análise documental pode se constituir uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativo, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Como eu disse, Jair Nilson fez a tese dele de reforma sanitária só usando documentos. Decidiu não usar entrevista e explicou isso do ponto de vista metodológico na época. Porque como muita gente viva que ele entrevistaria sobre a reforma sanitária eram militantes ativos do processo de reforma sanitária, ele corria o risco da interpretação dessas pessoas trazerem um viés para o trabalho dele. Ele disse, eu vou trabalhar somente com documento. Foi uma opção, não sei se foi a melhor. Recentemente foi definida outra tese aqui no ISC sobre a emergência da reforma sanitária, a sociogênese da reforma sanitária e a influência dos partidos políticos de esquerda, partidos de base marxista, na emergência do movimento. E aí, o pesquisador usou entrevistas com essas pessoas, entrevista com o Temporão, com Sara Escorel, com gente que está viva até hoje, e que muita gente revelou nas entrevistas que eram do Partido Comunista Brasileiro, que nos anos 70 estava na clandestinidade, e que foi importante para essas pessoas ser do partido, porque era no partido que se discutia a possibilidade de uma reforma sanitária no Brasil, tal como foi desenvolvida na Itália, a partir do papel protagonista que o Partido Comunista Italiano teve, inclusive o senador Enrico Berlinguer, no Congresso, em 1978, lá na Itália. Jair Nilson foi da banca e ficou super nervoso com esse tipo de resultado da tese desse aluno, porque, de uma certa forma, questiona a tese que ele defendeu no trabalho dele, que ele diz que ele não levou em conta a influência de partidos políticos que estavam na clandestinidade nos anos 70. E esse nosso aluno do doutorado resgatou a memória dessas pessoas em relação a esse movimento. E a conclusão desse aluno, orientando da professora Lígia Vieira, é muito interessante. Ele diz, não é que o partido foi quem definiu como deveria ser a reforma sanitária, mas os agentes entrevistados consideraram que a experiência de militância partidária foi um know-how importante que elas trouxeram para o movimento. Estão entendendo? O conhecimento de como fazer política.
num momento em que o país vivia uma repressão política muito forte e que a maioria das pessoas não atuava politicamente porque tinha medo da repressão. E esse pessoal que atuava na clandestinidade aprendeu a montar reuniões que as pessoas chegavam, inclusive, chegava um, depois chegava o outro, na casa de um, na casa de outro, para escapulir do aparelho repressivo, do aparato repressivo na época do regime militar. E contaram tudo isso para o aluno. E o aluno colocou isso como um aprendizado importante que ajudou na organização do movimento sanitário. Não foi espontâneo, não foi uma coisa somente de intelectuais. Esses intelectuais, que eram professores dos departamentos de medicina preventiva e tal, muitos deles também eram vinculados ao Partido Comunista. Foi uma coisa interessantíssima, pois Jair Nilson na banca se aborreceu, criticou, constrangeu o aluno, foi uma coisa muito, muito feia. Eu acho que conheço os dois trabalhos. Então, eu acho que os dois trabalhos estão corretos. Ou seja, a partir das fontes que o Jair Nilson usou, que foram fontes documentais, as conclusões que ele podia chegar foram as que ele chegou. Porque, naquela época, ninguém botava nos documentos a palavra comunista. Ninguém assumia que os SEBs, né, que os fundadores do SEBs eram ligados ao Partido Comunista, que Antônio Sérgio Aroca era do Partido Comunista, que Reinaldo Guimarães era do Partido Comunista. Quem é que ia assumir isso? Quem é que era besta naquele período de dizer isso? Então, nos documentos, isso não consta, não aparece. Mas quando você entrevista as pessoas hoje, 30 anos depois, já num contexto democrático, as pessoas já nem são mais do Partido Comunista, porque o Partido Comunista já se acabou, né? Repare, o que era o Partido Comunista na época do Prestes, da ditadura militar, não existe mais. Então, as pessoas contam isso, inclusive, como parte da sua história política. Hoje, elas estão, muitas vezes, sem partido, se consideram independentes e tal, são democratas, até fizeram a autocrítica, talvez, da influência do Partido Comunista Soviético no Partido Comunista Brasileiro, no período da ditadura. Já acabou o Muro de Berlim, a perestroika, Gorbachev, tudo isso já passou. As pessoas se sentiram à vontade de dizer, naquela época, o espaço que a gente tinha para fazer política, muitas vezes era o Partido Comunista. Isso é verdadeiro. Na época, fui convidada para ser parte do Partido Comunista. Eu fico impressionada com a resistência do Jair Nilson. Não fui, não aceitei. Sabe por que não aceitei? Porque eu perguntei, tem algum espaço para estudar? Porque eu queria estudar política. Aí percebi que não tinha espaço para estudar, que eu ia ser tarefeira, que eu ia ser, como se dizia na época, faxineira de diretório estudantil. Não é? Gente que ficava colando cartaz e que não tinha, ou ia para passeata agitar bandeira, mas que não tinha, pelo menos para o meu interesse, um espaço de aprendizado como eu sonhava quando eu lia os livros da Rosa Luxemburgo, e a Rosa Luxemburgo era professora de política no Partido Social Democrata Alemão, foi morta na cadeia pelo fascismo alemão, mas era professora de economia política do partido. Eu achava que eu podia encontrar algum professor, já pensou, alguma professora maravilhosa, que fosse me ensinar a fazer política. Estou falando isso com 22, 23 anos. Como vi que não era só para ficar fazendo agitação e propaganda, né, que vinha do Comitê Central, falei, não é a minha, não. O Tiago de São Paulo está estudando o mesmo tema e está trazendo uma contribuição que eu vi no Congresso, que eu achei interessantíssima, que é a influência do debate sobre democracia, e nos anos 70, desenvolvida no Brasil, a partir da publicação dos trabalhos de Gramsci, a partir da influência do PCI italiano, no movimento sanitário. Ou seja, não sei se vocês que não estudaram isso, mas na época da ditadura militar, a gente começou nos anos 76, 77, 78, a discutir a questão da democratização. É preciso restaurar o Estado de Direito, democratizar o país e tal. E os livros que a gente lia eram livros sobre democracia. Um dos livros mais importantes que eu li na época era do Carlos Nelson Coutinho, chamado A Democracia como Valor Universal, que questionava o socialismo real, considerando que o socialismo real da União Soviética e sua área de influência era um socialismo autoritário, não é? Burocratizado, e que era possível
colocar no horizonte das nossas utopias a construção de um socialismo democrático, como sonhava Gramsci lá na Itália nos anos 30, antes de ser preso nas prisões do Mussolini. Isso, para mim, foi fundamental, a possibilidade de associar socialismo com democracia. Ou seja, viver num país que fosse, ao mesmo tempo, democrata, que respeitasse as divergências de opiniões, etc., que tivesse vários partidos políticos atuando e construísse a hegemonia de um projeto de socialização progressiva da economia para garantir condições de vida e condições socioeconômicas saudáveis e saúde para todos. Estão entendendo? Essa era a utopia que eu acreditei. Por isso, fui para Nicarágua. Olha como isso influi na vida das pessoas. Quando os sandinistas venceram a Revolução Sandinista em 79, com esse projeto de construção de um socialismo democrático, que não seguia o modelo cubano, essa que vos fala foi para lá. Morei 2 anos lá. Quero aprender como é. Não seguindo o modelo cubano, nunca me interessou. Partido único, um único jornal, com um ditador que fica 30 anos no poder, nunca gostei. Desculpem aí quem gosta de Cuba, isso não é democracia para mim. Por mais que os cubanos defendam que era uma democracia participativa, etc. Fui a Cuba em 91, não acho que fosse de jeito nenhum a democracia que eu sonhava. Mas na Nicarágua, sim, eu achava que a gente podia construir isso. A economia nicaragüense foi construída a partir de 30% de propriedade estatal, que foi expropriada do Somoza, manteve cooperativas e manteve propriedade privada. 10 anos de luta política, a direita se reorganizou, tomou o poder e tirou os sandinistas do poder. Uma lição para a história. Será que é possível isso? Um pequeno país latino-americano sem apoio internacional? Foi possível por 10 anos. Está lá de novo o Daniel Ortega. Mas o sandinismo que está no poder hoje não tem nada a ver com o sandinismo dos anos 80, quando eu morei lá. Muitos sandinistas ficaram ricos, apropriando-se do espólio do regime, como a gente está observando no Brasil. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Aproveitaram que ocuparam seus cargos de dirigentes e etc., e, de repente, viraram donos de mansões, casas, carrões, etc. Eu voltei lá em 2005 e disse, espera aí, se eu tivesse aqui, já não seria simpatizante da FSLN. Seria de um partidinho que se desvinculou da FSLN, liderado pela ex-ministra da Saúde, Dora Maria Telles, que se chama Renovação Sandinista. O nosso PSOL daqui, imagine. Estão entendendo? Que não chegou ao poder até hoje. Porque manteve esses princípios, essa ética, etc., e não se corrompeu. É difícil, né? A luta continua. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas a pesquisa vai revelando, você lembrou bem, vai trazendo novas evidências, vai trazendo à luz. Outra trabalhou não só com documentos, mas trabalhou também, deixa eu ver aqui, não com questionário, mas com entrevistas, que é outra forma, lá na frente, está vendo? E aqui eu tenho, tipo de entrevista, estruturada, não estruturada, semi-estruturada, não é? Uma entrevista estruturada é aquela em que o entrevistador segue um roteiro. Então, se vocês vão aplicar a entrevista, tem que ter um roteiro que vem em apêndice ao projeto. Uma não estruturada, ele tem liberdade para desenvolver os tópicos, às vezes não tem um roteiro estruturado, mas tem pelo menos os tópicos que devem ser abordados para levar o entrevistado a falar. Foi o caso dessa pesquisa, uma entrevista semi-estruturada. Conte como era a sua experiência no início do movimento sanitário. Aí a pessoa ia falando e o entrevistador ia perguntando mais algumas coisinhas para deixar entrevistas de 1 hora, 1h30. Recentemente, orientei uma tese de doutorado da Edni Assis, professora da enfermagem, também usou entrevista semi-estruturada com enfermeiras no processo de trabalho em enfermagem. Ela pediu para as enfermeiras contarem sua trajetória profissional. 30 anos de trabalho. Como foi sua formação? Onde você se formou?
por que especialidade você fez. Então, entrevista de mais de 1h30 gravadas. E depois ela mandou desgravar, são mais de 200 páginas de desgravação de entrevista, para depois ela ler esse material e selecionar com um luminozinho, vai pintando as frases, os núcleos de sentido, não é, para analisar o conteúdo das respostas, e depois reorganizar isso para entender as características da formação, os movimentos de emprego. Ela trabalhou com 3 categorias de análise: característica da formação, movimentos de empregos e práticas profissionais. Então, a depender dos movimentos de emprego, aparecem as características das práticas. Todas as enfermeiras trabalharam inicialmente em hospital. O modelo médico, hospitalocêntrico, hegemônico. Aí, depois, com a expansão da atenção básica, muitas começaram a passar para a atenção básica. Uma parte delas foram trabalhar na academia, fizeram especialização, foram ser professoras, fizeram mestrado, doutorado, foram ser pesquisadoras, uma parte menor. Mas, enfim, com esse estudo da história de vida dessas enfermeiras, ela foi caracterizando, o título da tese dela, as transformações na prática de enfermagem no Brasil de 88 a 2016. Uma característica central em toda essa trajetória, tecnificação do trabalho da enfermagem. Incorporação tecnológica, aquilo que a gente estava falando, todas hoje trabalham com computador, se queixam, inclusive, de ter que trabalhar o tempo todo preenchendo ficha, o tempo todo, deixando de lado aquela dimensão mais da assistência, trabalhando muito mais na gestão, na gerência do processo de trabalho coletivo do que realmente na prática assistencial. Então, isso é um trabalho muito bonito da Ednir, foi defendido da semana passada. Todo Ednir Assis, professora de enfermagem, feito todo com base em entrevistas. Mas, antes das entrevistas, vamos voltar outra técnica. Aqui, ó, a entrevista. Você tem que planejar a entrevista, conhecer previamente o entrevistado, marcar a entrevista, tem que ser oportuno o momento, o local e tal. Tem que ter condições favoráveis para a realização da entrevista, né? Hoje em dia você pode fazer a entrevista até por Skype. Muita gente está fazendo entrevista por Skype, repare. Mas para você fazer a entrevista por Skype, você tem que combinar com a pessoa que ela vai estar disponível, né? Meia hora, 40 minutos, 1 hora, tranquilamente na frente da tela do computador, conversando com você. Já pensou, você começa uma entrevista, não, peraí que eu tenho que buscar meu filho na escola, aí vai ter que remarcar a entrevista, aquela confusão. Teve entrevistas, por exemplo, que meu filho fez por Skype, na tese de doutorado dele, que teve que fazer de 3 vezes. Foram entrevistas longas, e teve que remarcar. Aí perde um pouco o time da entrevista, né? Enfim, todas essas coisas têm que ser levadas em conta. Mas eu vou voltar um pouquinho para a questão dos questionários. Questionário é um formulário, um instrumento constituído por uma série de perguntas. A gente tem que ter também toda uma série de cuidados, né? Esse aqui, ó, limitado em extensão e em finalidade. Uma vez eu participei de uma qualificação de um aluno nosso, doutorado, que tinha um roteiro de questionário, tinha mais de 100 perguntas. Quem é que vai responder um questionário com mais de 100 perguntas? Hein? Ninguém tem saco para isso, ninguém tem tempo para isso. Aí a gente teve que propor a ele reduzir o número de perguntas, ou então recortar o questionário. É uma coisa que se faz. O questionário para o gestor, aí ele perguntava certas coisas. Se era para os trabalhadores, ele perguntava outras coisas, para ir simplificando. Então, tinha um questionário 1A, 1B, 1C, 1D, a depender de quem ele ia perguntar, para ir facilitando a obtenção da informação. Uma coisa importante de um questionário é que, além de você construir o questionário, você tem que fazer você tem que fazer o pré-teste do questionário. Vocês não vão fazer isso agora, mas se vocês passarem para o mestrado e lá na frente resolverem usar questionário, vocês não podem sair me aplicando o questionário assim ao léu. Vocês têm que fazer um pré-teste, ou seja, escolher 3 ou 4 ou 5 pessoas que respondam o questionário para ver se o questionário está bom, se está bem feito, se as pessoas estão entendendo as perguntas, se elas sabem o que, você está perguntando, se você não está usando termos complicados, né, que ela nem...
que adianta você chegar lá e fazer uma pergunta, não é, que é com seus conceitos teóricos e a pessoa não saber nem o que você está perguntando? Tem que perguntar de um jeito que a pessoa entenda e depois você faz a tradução da sua resposta de acordo com o seu referencial. Só dando exemplos, né? Mas aí não dá tempo, estou aqui tentando me lembrar. No caso de Edni, por exemplo, ela perguntava assim, onde foi que você se formou, qual foi o seu primeiro emprego, o que é que você fazia lá. Ela não usava, por exemplo, as perguntas o referencial, ela usou o referencial teórico do Dubar, movimentos de emprego, né? Trajetória profissional, práticas profissionais. Ela trabalhava com perguntas mais assim, quais as atividades que você desenvolvia, em que unidade você trabalhou, né? E havia uma coisa que ficasse mais próximo do senso comum das pessoas entrevistadas. Então, entrevista eu já falei. Por último, nós temos observação, é outra técnica. Eu estou citando aqui várias técnicas que se utilizam na produção de dados e numa pesquisa. O que é observação, vocês lembram lá da observação do céu, mas no caso das ciências sociais, é esse fulaninho aqui, o Malinowski, que sistematizou essa técnica com os estudos dele no Pacífico Sul, nessas tribos. Foi morar lá. Olha, ele branquelo no meio dos índios, que confusão. Como é que ele podia se misturar? E até hoje eu não entendi. Porque a ideia do observador participante é que a pessoa se mistura, não é? Mas ele era estranho demais, meu Deus. Muito esquisito. Então, assim, isso é um problema, viu? Porque a simples presença de um observador já altera a observação, o que é observado. Bota um cara esquisito desse no meio daqueles índios lá da Polinésia, os índios já começam a mostrar, né? Se mostrar, não é assim que a gente diz, se mostrar. Isso tem pesquisa também mostrando isso. Se você sabe que está sendo observado, você já age diferente. Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer mais uma observação sem contar com o termo de consentimento livre esclarecido do observado. Olha que confusão. A primeira vez que eu ouvi falar de uma observação participante foi com Naumar, novamente. Naumar era muito sapeca. Naumar foi fazer um trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, consultoria na área de organização de serviço de saúde na época, em Tapetinga. A gente estava montando um modelo de sistema de saúde lá na região de Tapetinga, na Nona Díris. Só que ele aproveitou que ele estava indo para a Secretaria de Saúde para manter conversas informais com dirigentes da Secretaria, às vezes no corredor, quando estava no elevador, mas eram conversas dirigidas à obtenção de informação acerca da percepção desses dirigentes sobre a relação com a universidade, sobre a integração ensino-serviço. Era uma parte de uma pesquisa dele que ninguém sabia que ele estava fazendo, a não ser quando ele publicou o artigo nos cadernos de saúde pública. Aí foi que a gente foi descobrir que aquelas conversas que ele mantinha no corredor, ele depois chegava em casa e anotava tudo no diário de campo. Só que ele preservou o sigilo dos informantes, mas fez o artigo. Entendeu? Hoje ele não poderia fazer isso, não. Ou seja, as pessoas foram muito mais espontâneas, muito mais sinceras, porque não sabiam que estavam sendo objeto de uma pesquisa. Mas hoje, ele sempre foi espertinho. Mas se hoje ele tivesse que fazer uma pesquisa dessa e fosse dizer para as pessoas, isso é parte de uma pesquisa que eu estou fazendo sobre a relação da universidade com a sociedade ou com a Secretaria de Saúde, claro que os prefeitos, os dirigentes, os secretários iam dizer, maravilha, né? Não, é muito importante a articulação com a universidade, a gente espera, não sei o quê, imagina. E naquela época, conversando, não é? Assim, amigavelmente, as pessoas podiam soltar muito mais verdades do que, ou seja, muito mais a sua opinião mais verdadeira, mais franca, do que sabendo que está fazendo parte de uma pesquisa, né? De todo modo, a observação, né, ajuda o pesquisador a identificar e obter provas, né, a respeito dos objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Isso porque, isso é um princípio da antropologia, a ideia do estranhamento. Quer dizer, alguém que não pertence àquele ambiente, alguém como Malinowski, completamente diferente,
ele vê coisas que, às vezes, quem está imerso ali não vê, não percebe. Todo mundo que já fez uma viagem para fora do Brasil vai entender o que eu estou querendo dizer. É importantíssimo a gente sair pelo menos uma vez na vida daqui da Bahia ou do Brasil. Quando você chega em outro lugar do mundo, é que você percebe o que é, de fato, ser brasileiro. Não é? Quem já teve essa experiência sabe. Você se vê sendo brasileiro. Com o nosso jeito de ser brasileiro, esse jeito meio, como é que eu diria? Incivilizado. Né? Para não ser pior, né? Para não falar mal, né? Essa coisa que todo mundo acha até legal. Eu não acho. Que onde brasileiro chega, faz a festa, fala alto. Isso é falta de educação. Isso é muita falta de educação. Quando a gente vai para um outro país que tem uma tradição de, sei lá, de relações sociais mais estruturadas, é que a gente percebe. E aí estranham, as pessoas estranham, e a gente fica constrangido, e aí exagera, e ainda que é o pior. Aí exagera essas para marcar a nossa identidade. É interessante. Vou contar essa. Estou eu na Nicarágua, lá, né? Vou contar duas experiências interessantes. Para não dizer que eu estou só criticando os brasileiros, mas é demais. Estou eu na Nicarágua, 1900 e quanto, meu Deus? 1989, 10º aniversário da Revolução. Uma das comemorações da Revolução Sandinista era a chamada, está contado num livro que eu escrevi, no Repliegue Tático a Massaia. Repliegue Tático a Massaia era o seguinte, era uma caminhada de 22 quilômetros, saindo de Manágua até Massaia, uma cidade próxima, que ficava 22 quilômetros distante, que comemorava um período, na época da Guerra Civil, em que as tropas de Somoza atacaram a população nos bairros periféricos de Manágua e, durante a noite, um comando da Frente Sandinista liderou a retirada, repliegue tático, né, retirada de um conjunto de mulheres, velhos e crianças que andaram durante a noite 22 quilômetros para ir até a cidade mais próxima, tipo Lauro de Freitas, né, Candeias, que já estava ocupada pelos sandinistas. Então, todo ano passou a se comemorar isso. E no dia, do aniversário dessa caminhada, a população toda que comemorava se reunia na Praça da Revolução e saía encaminhada durante a noite toda até Massaia. Eu estava lá, no primeiro ano que eu fui, lá me animei para ir também. Lá vou eu para caminhar. Claro que eu não consegui. No primeiro ano eu não consegui. É difícil. Estrada pedregosa, não era asfalto. De noite, sem iluminação. Aquela procissão de gente andando. Minhas pernas começaram a doer. Lá no meio da caminhada, lá no quilômetro 16, 17, eu já estava com cãibra. Tiveram que me botar em cima de um caminhão, que iam os caminhões acompanhando o povo que não aguentava, e me levaram até Massaia. Isso, para mim, foi uma vergonha, né? Eu digo, olha, próximo ano eu vou conseguir. Aí me preparei, vou. Aí consegui. Mas consegui como? Me preparei, eu conto isso no meu livro. Não fui com nada pesado, não levei sacola, bolsa, não sei o quê, uma calça jeans, só meus documentos no bolso. Me preparei fisicamente, me alimentei de coisas leves. 6 horas da noite estava lá na concentração e aí encontrei um bando de brasileiros. Aí vem a graça. Encontrei um bando de brasileiros, todo mundo com um copo, uma garrafa de rum na mão. Enchendo a cara, fazendo a maior festa. Eu digo, com essa gente eu não vou conseguir chegar de jeito nenhum. Comecei a caminhar com eles. E todo mundo, na maior esculhambação, e cantando, e fazendo samba, batucada. Eu falei, gente, vocês me perdoem, mas eu tenho que ir até Massaia, vou deixar vocês para trás. Larguei eles lá, fazendo o maior samba, e saí andando sozinha. Quer dizer, sozinha não, no meio do povo-harel, que estava disposto a chegar. Cheguei meia-noite, dormi no banco. Eles não chegaram nunca. Essa é a diferença. Essa é a diferença que eu quero contar. Essa galera que ficou no samba não chegou. Entendeu? Devem ter desistido no meio do caminho, porque eu cheguei, dormi lá no banco de praça, um frio desgraçado,
não tinha onde dormir, a cidade toda tomada por... São centenas, milhares de pessoas, mais de 5.000, 6.000 pessoas nessa caminhada. E eu dormi lá no Banco da Paz. No outro dia de manhã, o carro do Ministério da Saúde, que eu já tinha acertado, né, foi me buscar, eu exausta, né, mas aí eu voltei com a consciência de que eu tinha conseguido ir. Meu dever cumprido. E eles, cadê? Nunca mais nem encontrei a galera. E outra coisa. Não dá, tenha dó. E a outra experiência foi na Itália, quando eu fui conhecer o sistema de saúde de lá, que me chamou a atenção. No metrô. Se alguém encosta em você, eles pedem desculpa. No metrô de Milão. A gente aqui não, vai todo mundo apertado no ônibus e ainda fica dançando e tal, né? Aí alguém liga o rádio no ônibus, aí a gente começa, despacito, despacito. Lá vai, né? Não, é uma coisa de cultura. Essa parte é interessante, é a frieza da cultura europeia, né? Que já é uma coisa do distanciamento, inclusive corporal. Essa coisa do corpo, eu acho legal, mas esse excesso de festividade, tudo virar carnaval, não contem comigo, não, porque tem hora para festa e tem hora para passeata, tem hora para tudo, na minha modesta opinião. Então, eu tenho esses dois exemplos, que eu estranhei essa frieza europeia, mas, ao mesmo tempo, eu não vou cair na gandaia que eu via lá os meus companheiros caindo, num momento que, para mim, era da maior solenidade, não é? Porque muita gente, 50.000 pessoas morreram na guerra civil nicaragüense para a Revolução Sandinista triunfar. Então, não era motivo para bandalheira, na minha modesta opinião. Então, concluindo, gente, nós temos aí a observação também estruturada, não estruturada, participante, não participante, o nome já diz, pode ser individual, em equipe, e aqui é o diário de campo, quer dizer, não é observar por observar. A observação, como eu estava dando o exemplo de Dalmar, implica em a gente registrar o que observou, montando um instrumento, que é o instrumento. Esse é mais complexo, é a definição do plano de análise, depende exatamente vamos dizer assim, do cotejo, né, da comparação entre as categorias teóricas que vocês estabeleceram lá no referencial e os dados empíricos, criando o que o Mário Testa chama de categorias operacionais, categorias analíticas e categorias operacionais. O 10º passo, eu já comentei de manhã, definir os aspectos éticos, daí a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, a construção do TCLE, que é um adendo, né, um apêndice do projeto, e, por último, depois de tudo isso, de andar esses 10 passinhos, vocês têm todas as peças do quebra-cabeça para montar o projeto, redigir o projeto. A folha de rosto, em que o cabeçalho, o título, autor, local e ano, a introdução com a estado da arte, a revisão bibliográfica, pergunta de pesquisa, objetivo, justificativo, referenciatório, metodologia, com esses itens, cronograma, né, e o orçamento opcional. Para concluir, cuidados necessários na redação. Tratar cuidadosamente a língua portuguesa. O português é uma língua muito difícil. Não é fácil. Meu filho que gosta de inglês, minha mãe dele é facílimo. 400 e poucas palavras você se vira no inglês. Português, não. Português é uma língua lindíssima, mas muito difícil. Então, é preciso cuidar da nossa língua, escrever com clareza, escrever com elegância, não é um exercício simples. Critérios fundamentais: objetividade, transparência, boa argumentação e humildade linguística. Escrita na primeira pessoa do plural, nós, como impessoal. Conselho de Humberto Eco, essa é boa. Não imite Proust. Proust é aquele escritor francês que tem uns parágrafos gigantescos que às vezes ultrapassam uma página de livro, né? Nada de períodos longos. Se ocorrer, registre, mas depois desmente. E, finalmente, a coisa mais importante, eu cheguei a grifar aqui. Saber diferenciar entre uma citação, uma paráfrase e o plágio. É uma preocupação muito grande que a gente está tendo hoje com a questão de plágio, porque com a internet todo mundo está aprendendo a cortar e colar.
vai na internet, copia e cola, copia e não cita a fonte. É possível fazer isso, mas desde quando você cite a fonte, é o que diferencia uma citação. Se você vai usar o trabalho de algum autor, você deve colocar, se for uma citação literal, ou seja, exatamente como aparece no trabalho do autor, deve aparecer entre aspas e lá o nome, o sobrenome, a data e a página de onde você retirou o trecho. Aí você se preserva de qualquer acusação de plágio. Você está citando, você está utilizando o pensamento do outro autor como um tijolinho para construir o seu. Uma paráfrase é quando você utiliza as palavras de outro autor, de outros autores, e traduz, não é? Usa as suas próprias palavras, mas aí você deve também indicar. Segundo fulano, Beltrano e Cicrano, isso assim, 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 assim. Aí não precisa ter as aspas, mas você também tem que indicar a sua fonte, de onde você tirou. E plágio é quando você copia literalmente, não bota aspa, não cita de onde veio, e o pior, ou melhor, né? Hoje em dia é fácil de identificar plágio. Recentemente, eu tive a tarefa de pegar um trabalho de um aluno nosso aqui do ISCO, que havia suspeição de que tinha plagiado o trabalho de outros autores, e me deram essa tarefa de identificar se ele tinha plagiado mesmo ou não. Eu peguei a tese e no fim de semana identifiquei. Os 3 ou 4 trabalhos, onde ele tinha tirado grande parte do trabalho dele. E fui, expor com todo cuidado, toda a elegância que me foi possível, dizer que ele devia ter esquecido, que ele devia ter sido um deslize, mas que ele não podia fazer isso, que ele tinha que revisar o texto, porque tinha trechos que eu identifiquei que eram semelhantes ao do trabalho do professor tal, lá da UNB, e que não estavam citados corretamente na tese. E ele teve um período de 30 a 60 dias para corrigir todos, porque senão não foi considerado aprovado. No fundo, na saia justa danada. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente está, inclusive, criando aqui uma situação de pré-banca, para evitar constrangimentos que têm acontecido aqui em alguns momentos. O nosso coordenador Luiz Eugênio está propondo ao colegiado uma pré-banca, ou seja, antes da defesa pública, o estudante apresentar o trabalho para uma banca a portas fechadas. Porque se a banca identificar esse tipo de problema, tem que parar aí, né? Matar no nascedor. Não é possível a gente admitir plágio em trabalho científico no âmbito do estudo coletivo. É sério isso. Foi o tema da nossa conferência inaugural do semestre, não é isso? Primeira pessoa convidada aqui na semana retrasada para inaugurar o semestre 2017.1 foi uma professora que veio falar sobre essa questão do plágio. Então, não podia deixar de apresentar aqui para vocês. Então, para terminar, não há método melhor do que outro, os números também são de base, cada abordagem pode ter seu espaço específico, existe a possibilidade de conjugação de aspectos explicativos com princípios, como a gente apresentou, e a escolha do pesquisador deve levar em conta a natureza do objeto, sua capacidade de aprender, construir o conhecimento sobre ele, concluindo com a citação de Cecília Minari. Aqui é Cecília Minari. Nenhum método pode se arrogar a pretensão de responder sozinho às questões que a realidade social coloca. Um esforço de integração metodológica pode iluminar a realidade a partir de vários ângulos, que permite conflitos, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e análise de dados. A professora Cecília Minai é autora do livro O Desafio do Conhecimento, que é um dos livros básicos que a gente utiliza no curso de metodologia. Já foi presidente da Abraço e hoje em dia é editora da revista Ciência e Saúde Coletiva. Então, é a pessoa na saúde coletiva brasileira que, vamos dizer assim, que é a nossa, né, patrona, né, sei lá como diria, patronesse, ou seja, é a mentora, né, de toda a profissão científica na nossa área. Sempre busca preservar a qualidade dos nossos trabalhos. Era isso, acho que por hoje já foi trabalho demais. Eu agradeço a vocês a paciência, a atenção. Isa vai passar todo o material para vocês lerem
Nós estamos 5h15, eu não aguento mais. Alguém tem alguma